Capítulo 175, segunda, 16 de junho. Darice diz a Samu que o segredo dela está prestes a ser descoberto, de que Labash-Marduk não é filho dela, e sim de Rebeca e Urzabum. Samu se espanta e pergunta o que aconteceu. Darice conta que viu as penás conversando com Shag-Shag e falando que a pinta que o menino tem na mão é igual à pinta do rei e de Urzabum. Joaquim e Ravina permanecem calados diante do interrogatório de Nebuzaradã. O chefe da guarda se irrita e ameaça os torturar. Nesse momento, Daniel, Asher e Matias chegam. O governador encara Nebuzaradã e diz que a ordem do rei foi que os prisioneiros fossem levados para a sala do trono. Levi fica assustado com o que ouviu de Dana. Ela conta que foi tomada à força e não teve coragem de contar para ninguém. Levi diz que precisa ir, pois não pode se casar com uma mulher impura. Capítulo 176, terça, 17 de junho. Neusta fica aliviada ao saber que Joaquim foi levado até o rei. Ela agradece pela ajuda de Asher. Samuhamat diz que foram os deuses que fizeram ela e Rebeca parirem no mesmo dia. A sacerdotisa se lembra de quando deu à luz um bebê morto. Na lembrança, Darice surge conduzindo Rebeca a um quarto do palácio até que a moça desmaia, sem ver o nascimento do filho. Darice troca as crianças. Levi encontra Absalom e avisa que não casará mais com Dana, pois ela não é mais pura. Absalom o agride. Samu e Darice impactadas pelas lembranças. Samu diz que não se arrepende do que fez. Darice pergunta o que ela vai fazer, e Samu diz que vai pensar em algo. Zaki encontra Joana no palácio e pede desculpas. Ele se depara com Asher e deixa o local. Aspenaz diz que Evil precisa de Amites. Berozo faz o papel de acusador de Joaquim. Daniel o defende. Nebuzaradã diz que livrar o príncipe de Judá seria o mesmo que apagar as decisões de Nabuco. Amites, que já está na sala do trono sem ser vista, se aproxima e diz ao filho que ele não precisa viver na sombra do pai e pode tomar suas próprias decisões. Helga se recusa a visitar a família de Ravina com Zelfa. Asher conversa com Joana e diz que Isaac não mudará. Evil decide libertar Joaquim, Edissa e Ravina. Nebuzaradã fica furioso. Fassur discursa difamando Ravina. Todos comemoram a volta do sacerdote para casa. Dana é a única que permanece calada. Joaquim pede Edissa em casamento. Capítulo 177, quarta, 18 de junho. Daniel se mostra preocupado com a possível vingança de Nebuzaradã. Samuhamat tenta acalmar Nebuzaradã e diz que está chegando a hora de matar Evil. Na casa de Ravina, todos comemoram sua volta. Joana diz que só casa com Asher quando ele se livrar da ponta da flecha e, consequentemente, de sua sede de vingança. Ravina pergunta o que está acontecendo com a filha e Dana diz que não vai mais se casar. Shag-Shag conversa com Arioque e diz que ainda não tomou coragem de procurar o filho. Larsa segreda algo a Zabaia. Helga aguarda ansiosa pela chegada de Fassur. Dana caminha, triste e pensativa. Todos cansados de esperarem por Fassur, quando ele finalmente chega, acompanhado por Oziel. Helga se ilumina. Dana anda na borda do canal. Absalom a vê de longe. Seus pés se desequilibram e ela cai na água. Absalom corre e pula no canal atrás dela. Fassur fala mal de Joana e discute com Zelfa e Isaac. Absalom salva Dana. Ela o afasta e diz que tudo é culpa dele. Fassur finalmente consegue pedir a mão de Helga em casamento. Zaki acaba concordando. Malca fica triste com as atitudes de Zaki. Daniel conversa com Lia e diz estar registrando todas as maravilhas que presenciou. Amites tem uma visão de Nabuco lhe dando forças. Zaki discute com Malca. Nitocris decide falar com Evil sobre a volta de Belsazar. Nebuzaradã e Samuhamat tramam contra Asher e Evil. Berozo realiza a coroação de Evil Merodakak no templo de Marduk. Ravina manda Absalom se afastar de Dana. Capítulo 178, quinta, 19 de junho. Berozo diz que desconfia de Zabaia. Asher se aproxima de Evil e diz que o deseja um reinado próspero e longo. O rei agradece e diz que quanto às acusações contra Nebuzaradã, precisa de provas, mas está de olho nele. Zaki chega e Berozo sai com ele da sala do trono. Amites conversa com Urzabum sobre o tempo em que o rei permaneceu na floresta. Shag-Shag conversa às escondidas com Debora, sua neta. Berozo pede para Zaki investigar a compra de cerveja da Casa da Lua. Nebuzaradã e Rabessaris provocam Joaquim.
Nitocris e Nabonido se aproximam de Evil e a princesa implora pela volta do seu filho Belsazar. Zadok e Ravina chegam na sinagoga e se surpreendem ao verem que Fassur organizou nova eleição. Urzabun se surpreende ao rever Shag-Shag. Shag-Shag e Urzabun se abraçam emocionados. Urzabun pergunta por que a mãe não o procurou antes, e ela diz que tinha medo de estragar a felicidade do filho. Urzabun diz que a única coisa que o impedia de ser feliz por completo era a ausência dela. Nitocris enfurecida, diante de Evil, que diz que Belsazar deve ficar mais um tempo exilado. Nabonido tenta acalmá-la. Ravina e Zadok indignados com as acusações de Fassur, que avisa estar noivo de Helga. Capítulo 179, sexta, 20 de junho. Malca e Zelfa falam de Zaque e Joana. Débora conversa com Ilana e fala do encontro com a mendiga. Zelfa aconselha Malca a amar a si mesma. Shag-Shag e Urzabun conversam na casa da lua. Shag conta que conheceu Débora e ela é uma criança encantadora. Urzabun conta que ela foi adotada depois que o filho deles nasceu morto. A adivinha diz que sente muito. Darice se intromete e diz que o que importa são os laços que se criam, não o sangue. Shag-Shag olha desconfiada e Darice disfarça. Nitocris arrasada com a decisão de Evil. Shag-Shag pede desculpas ao filho por tudo que disse antes de partir. Urzabun conta ao filho que tocou para o rei quando ele permaneceu como bicho, pois apenas a sua flauta o acalmava. Shag-Shag diz que sente orgulho do filho. Ele diz que se afeiçoou ao rei e até notou que eles tinham pintas no mesmo lugar. Zaque conversa com Rabessaris e diz que Berozo quer sua ajuda para descobrir se andam vendendo cerveja clandestina na casa da lua. Rabessaris fica tenso. Shag-Shag diz que as pintas são só uma coincidência. Zaque pede para Rabessaris falar tudo sobre o contrabando de cerveja. Joana diz que Asher ainda precisa tomar juízo. Shamiram pergunta se Evil quer renegar as divindades babilônicas. Nebuzaradan diz que se Evil virasse as costas para as divindades babilônicas, seria uma boa oportunidade para destroná-lo. O rei decide procurar Daniel. Daniel diz a Matias, Abdenego e Asher que o rei precisa da ajuda deles porque o palácio está cercado de inimigos. Zaque conta para Berozo que descobriu que Zabaia estava mesmo produzindo cerveja clandestina. Samuramate se assusta ao saber que Zabaia será preso. Asher e Joana seguem nas ruas de Babilônia, quando se deparam com Malca. Joana os apresenta e Malca diz que precisa falar a sós com ela. Absalom procura Dana. Rabessaris e outros oficiais vão até a casa da lua. Eles dizem que tem uma denúncia contra Zabaia que gela. Absalom diz aceitar Dana. Evil procura Daniel e pergunta o que os profetas hebreus anteciparam sobre os anos em que ele estaria no poder. Daniel avisa sobre a destruição da Babilônia. Evil fica impactado e pergunta se tudo será destruído. Daniel diz que caso continuem pecando, adorando outros deuses, sim. Absalom declara seu amor para Dana, que fica mexida. Malca descobre que Zaque chantageou Joana. Rabessaris dá voz de prisão a Zabaia. Daniel fala sobre Deus com Evil Merodakak. Samuramate pede ajuda aos deuses para calar Zabaia.